Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos escutem. Estamos hoje gravando mais um episódio do Alô Família, que vem sempre trazendo o futuro para perto de você. Hoje estamos aqui com Adriano de Freitas, convidado da nossa querida Rosane Zanardo. Eles são parceiros de mentoria, ele é um especialista em mídias sociais, ele é um pai, e vocês vão entender isso. Fiquem ligados, porque isso é muito interessante. Então, hoje, esta que vos fala, que normalmente fala muito, vai passar a bola para a Rosane. É com você, Rosane. Boa tarde, minha amiga. Aqui é boa tarde, gente. Olá, gente, tudo bem? Como diz a Heloísa, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Freitas, é um prazer tu estar aqui conosco para esse bate-papo, né? E com razão do convite, é como você é um expert em podcast, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para nós, além de falar sobre a questão do... Como é que é, Heloísa? Põe? Pai. É o pai que é mãe. O teu pai, né, que é o pai que é mãe, que cuida do filho. A gente gostaria também que tu nos desse várias dicas sobre o podcast, nos falar qual a importância da ferramenta do podcast para as famílias, qual a importância da ferramenta na convivência dos pais com os filhos. Então, quero que tu fale um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Olá, pessoal. Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite aí de todo mundo, Ivone, Rosane, Heloísa. Espero aí contribuir com a galera de vocês. Então, assim, hoje, a maioria das pessoas me chamam de Freitas, né? Eu tenho um trabalho já com comunicação de um longo tempo, né? Então, eu trabalho com TV, com produção de vídeo, desde menino, assim, comecei, na verdade, com office boy, e daí vim entrando na carreira, até me tornar chefe em emissora de TV, e, paralelo a isso, eu sempre trabalhei junto com a internet também. E aí, em 2000, que eu comecei, de fato, a trabalhar com internet, fazendo sites, começo de tudo mesmo, né? A conexão era discada, não existia nem o Google, que eu falo assim, eu dou uma palestra, às vezes, que eu falo assim, eu sou da época que o buscador era o KD, o comunicador era o ICQ, o navegador era o Netscape, então tem história na internet, né? E aí hoje, com o advento todo, né, que a gente chegou, tal do marketing digital, hoje eu me especializei na história do marketing digital e nas mídias sociais que estão aí bombando, né? Gente, faltou o dinossauro aqui, né, hoje, para essa audiência, porque o Freitas é da época jurássica da tecnologia, né, não, Freitas? É bem isso mesmo, assim, esses dias eu participei de um outro podcast que eu falei a mesma coisa, assim, eu falei assim, cara, aquele barulhinho que ficava da conexão, eu tinha um site que era um site de música, né, que era eu sempre fui ligado muito à cultura urbana também, aí eu criei o primeiro portal de hip hop da América Latina, e a gente subia músicas pro ar, e assim, eu tinha que fazer isso de madrugada, né, porque a conexão era mais barato, então tipo, ficava madrugada, era terrível. E aí hoje tudo é mais fácil, né? Hoje montar um site, na época que eu comecei, tive que abrir uma empresa para registrar o domínio, né? Hoje todo mundo com CNPJ abre um domínio, entra na internet, você tem uma rede social, você já tem uma loja, e como a Rosane falou, hoje tem o advento, o podcast, por exemplo, nessa época, em 2000, eu já tive meu primeiro podcast, mas era em áudio. E era também essa coisa para subir para o servidor, era muito ruim. E hoje, com a questão do YouTube, né? Então a gente consegue ter um canal de comunicação nosso, que a gente pode trabalhar estritamente nichado, por exemplo, como é o caso de vocês, como é o meu caso também, a gente trabalha extremamente nichado, e melhor ainda, a gente recebe por isso, né? Porque se a gente tiver uma audiência bacana, o YouTube vai pagar a gente. Então, a gente tem N facilidades que hoje a gente consegue levar uma mensagem positiva e importante para muitas pessoas, né? Eu acho uma coisa que a gente pode trazer daqui também, assim, quando que o Freitas começou, mas mesmo assim, ele veio sempre se atualizando, então aquela coisa, nós temos que estar sempre nos atualizando para estar sempre presentes e prontos para atingir o mercado, né? Então, a importância de estarmos sempre nos atualizando, né? Freitas, e nos fala um pouquinho dessa tua relação com o teu filho, com o podcast, como é que funciona a coisa, Freitas?
Então, sobre atualizar, por acaso eu vi hoje uma pesquisa, só para um dado que eu estou impressionado, acabei de escutar isso, por acaso. Gente, olha só, hein? Saiu do forno para nossa Essa audiência. Escuta no que Freitas. 90% das pessoas que trabalham hoje em dia, 90% das pessoas, elas não buscam um aprendizado a mais fora do emprego dela, se o chefe não pedir. Então, a pessoa tem um chefe, você trabalha na empresa. Se o chefe falar assim, ó, lê esse livro, faça esse curso, a pessoa vai e faz. Somente 10% hoje dos profissionais no mercado buscam ler um livro, fazer um curso, fazer uma mentoria. Somente 10% das pessoas. Então, assim, é um Somente número... 10 se preocupa com o desenvolvimento, né? Exatamente. E hoje... Agora, isto, né, Freitas, é uma cultura familiar, eu acredito, porque, poxa, ou essa pessoa recebeu isso como exemplo dentro de casa, né? Ou então ela saiu de casa e foi viver sozinha, ou foi adotado por alguém. Adotado não necessariamente, né? Foi viver com alguém que não seja necessariamente os genitores. Então, isso é de formação, você não acha? Da pessoa ter interesse, de ser desenvolvido, ser despertado nos filhos. O que você Sem me diz a esse dúvida, respeito? sem dúvida. Entrando na questão dos filhos, né? Do meu filho particularmente. Meu filho mora comigo desde os 4 para 5 anos de idade. Eu me separei da mãe dele, ele continuou morando com a mãe dele, aí teve uma série de problemas lá. Eu falei, cara, deixa ele vir morar comigo. Eu acho que nesse momento eu tenho mais condições de criar ele e tal. A gente entrou no consenso, ele veio morar comigo. Ela virou uma grande amiga, a gente tem muita amizade, mas ele mora comigo desde então. E tem uma foto, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que a foto fica aqui do lado da minha mesa, que eu acho que mostra muito até a questão de trabalho, como ele trabalha hoje. Deixa eu ver se mostra aqui. Ele está no teu colo. Ele tem meses de vida, Ele e é eu um estou bebê. trabalhando no computador, e ele está no meu colo, no computador. Ou seja, ele nasceu nisso, vendo eu trabalhar, vendo eu me esforçar. Então, assim, ao decorrer da vida, do crescimento dele, ele sempre viu minha correria de trabalho, minha correria de estudo, eu sempre me aprimorando, eu sempre crescendo, e hoje, graças a Deus, eu tenho um filho que ele passa com as notas máximas 9 e 10. Eu passei por um período que financeiro teve um momento que deu uma complicada, enfim, essas crises todas que nós tivemos, e aí ele foi para o colégio público. Agora ele está acabando os estudos num colégio público onde que ele dá aula. Os professores chamam ele para ele dar aula quando o professor não vai. Então, assim, isso tudo por quê? Ele foi buscar, através da tecnologia, através da internet, ele fez um bom uso disso. Mas ele fez um bom uso disso porque ele teve experiência de casa. E só para encerrar essa coisa que você perguntou, outro dia ele saiu com os amigos dele, e ele gosta muito de conversar com os amigos, ele é muito... ele ensina, né? Ele gosta disso, ele mesmo fala, a gente conversa, ele vai ser um professor, é um fato. E aí ele chegou para os amigos dele e perguntou assim, se você pudesse mudar alguma coisa na vida de vocês para trás, trazer alguma coisa nova, o que vocês trariam? E aí todos falaram a mesma coisa. Eu gostaria de ter meu pai por perto, eu gostaria de ter o apoio do meu pai. Ou seja, a maioria dessas crianças, elas não têm família. E por isso que a gente está numa sociedade caótica do jeito que está, somente 10% busca estudo, a maioria está aí num monte de coisa errada, porque não tem o apoio da família. E mesmo a gente aqui, que a família dele foi reduzida num momento por causa de N circunstâncias, graças a Deus eu tive a sabedoria de colocar ele num caminho top, que ele está até hoje, de aprendizado, de buscar. Tem algumas lives que eu faço no cenário do quarto dele. Ele tem hoje mais livros que eu. Ele tem uma estante de livro. Freitas, como é bonito ver essa relação, Freitas, assim, que vocês realmente tiveram, que tu deu exemplo, que vocês compartilharam, né? Muito, muito parabéns por essa relação bem legal, assim, e a gente mostrar que a importância que tem dos pais darem exemplo, né? E de tentar mostrar o caminho dando exemplo e ter
essa liga entre pais e filhos. Parabéns mesmo. É muito interessante, Freitas, porque você tá falando, e essa semana nós tivemos a oportunidade de entrevistar o meu sobrinho. Meu sobrinho é residente nos Estados Unidos. Uma história, depois você ouve o podcast, que eu acho que vale a pena você escutar, até sobre esse ponto de vista da sua paternidade, né? E ele falou exatamente isso, o exemplo que ele teve dos pais, a estrutura de família, a estrutura das duas famílias, né? E assim, como ele honra o pai e a mãe dele, né? Eu chego a ficar muito emocionada quando eu escuto você falando, porque a gente tem um déficit tão grande de seio familiar hoje em dia, que quando você encontra isso, é bom. Então, gente, alô, família, né? Aliás, já fiz até aqui, eu sou muito atenta a alguns detalhes, o Adriano Freitas é o alô, família, né? O A e o F. Olha que bacana. É verdade. Ô, Freitas, eu tenho o nome dele tatuado na minha mão, por acaso. Aqui. O Freitas, ele está com que idade agora? Ele fez 18 anos agora em janeiro, né? Ele nasceu no comecinho do ano, acabou de fazer 18 anos, e hoje, assim, eu sempre falava uma coisa para ele, e ele vem fazendo isso, que assim, a gente tem uma relação muito aberta e muito de amigo, mas respeitando a paternidade, a minha autoridade. Então, a gente conversa sobre tudo, fala sobre tudo. As pessoas que estão em volta, assim, tipo, os amigos que eu tenho, os caras falam, cara, fala exatamente isso que vocês falaram, assim, né? A relação de vocês é muito foda e tal. E isso dá um puto orgulho para mim, assim, sabe? É aquela história assim, porra, eu fiz o trabalho certo, sabe? Tipo, pô, os esforços, as coisas que aconteceram, né? Trabalhos, e ainda hoje, né? Quer dizer, o Joel J, que a gente segue, a Rosane segue, assim, é um grande mentor nosso, né? Ele fala um negócio que eu comentei com ele essa semana, né? Muitas vezes, o Freitas, ele não conseguiria estar hoje onde ele está. Suportando o que eu suporto hoje, o Freitas não conseguiria. Eu já teria desistido. Mas o pai do Malik, que é meu filho, ele tem que me suportar. Então, eu estou exatamente nessa fase, assim, que eu tô acordando 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, vou dormir 1, 2 horas e estou trabalhando. Graças a Deus, eu estou com uma penca de cliente, mas eu suporto isso porque eu sou o pai dele. Se fosse hoje, se só fosse só eu não suportaria. Eu tive largado, que se dane. É verdade, viu? Porque eu tenho a mesma situação sua, só que no reverso. Eu sou mãe de uma menina de 15 anos, e como seu filho, como a gente já conversou, você falou que ele é autodidata em várias coisas, ele já aprendeu um monte de coisa através do computador, né? E a gente sabe isso, onde que aperta o nosso calo e a importância que tem de você estar perto do seu filho ou filha, tá, gente? Quando eu falo filho é genérico, porque fica genérico quando a gente fala assim. Então, e a gente sabe, e a gente tem horas que fala assim, a Heloísa não aguentaria, mas a mãe da Caterina, né? E o nosso mentor, Joel J, que, aliás, é uma curiosidade, tá? Nós nos encontramos numa mentoria do Joel. Isso aqui já é desdobramento, já a proliferação do bem que o Joel traz. Então, a gente espera filhos do Joel. Prazer. A gente espera mais alegria ainda de estar aqui com vocês. Poxa, demais. Pois é, enfim, é muito bacana. E voltando para a questão da tecnologia, Freitas, eu queria focar um pouquinho nisso agora, em benefícios e forma de a gente utilizar isso. Qual é o grande conselho que você daria para os pais em relação à tecnologia? Porque você falou com a gente, tem um ponto que é bastante importante, e a gente tem que ressaltar. Gente, não confundam ferramenta com o mau uso da ferramenta. Então, assim, um automóvel é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, né? Uma motocicleta é uma ferramenta. Agora, qualquer uma dessas coisas, se forem mal utilizadas, elas vão levar a alguma forma de prejuízo. Agora, bem utilizada, você vai simplesmente fazer tudo de ótimo. Um automóvel, ele hoje em dia pode servir para te atender de forma laboral, você pode trabalhar por causa dele, ajuda com os filhos, faz suas compras.
Tem gente sobrevivendo por causa de um automóvel através do Uber. A motocicleta, tem os motoboys aí que poderiam ser um pouco mais responsáveis na hora de direção, mas ela está a serviço do bom uso quando ela é bem usada. E a internet? O que você nos fala, por favor? Então, assim, ó, até em cima disso que você falou, eu acho que a gente pode ir até além de mau uso e bom uso. Eu diria que é tudo a questão de excessos. Então, tudo que é em excesso é prejudicial. Tudo na vida. Mesmo quando você ama demais, você idolatra demais algo, vai se tornar ruim. Porque perde, sai da questão do amor, fica aquela idolatria. Então, acho que vai muito mais de excessos e de você ter algo controlado. Por que eu digo isso? Porque a questão eu vejo hoje, tipo, os pais chegam, dão um tablet na mão da criança, coloca no YouTube lá, coloca a criança vendo desenho. Isso você não está fazendo uso da tecnologia a favor do seu filho. Não. Você está dando algo em excesso, depois lá na frente você vai reclamar. O videogame não faz mal para as crianças. O videogame, pelo contrário, ele faz bem. Por quê? Ele vai ativar o raciocínio, ele vai ativar os reflexos da criança. Só que se for em excesso, vai ser ruim. Então, tudo em excesso eu acho que é prejudicial. Eu pegando de exemplo novamente meu filho. Assim, ele sempre teve dólar de tecnologia como a foto que eu mostrei no começo. Então, eu vivo isso desde 1999. Ele nasceu em 2004. Mas eu sempre fui um cara ligado à tecnologia. Como trabalhei em televisão, comecei como um office boy. Aí, a primeira vez que eu entrei numa ilha de edição, eu falei, cara, o que é isso? Aquele monte de botão, eu colei no editor e fui aprender como era ser editor. E virei editor de televisão, me tornei diretor de corte de televisão. Então, eu sempre fui o que é isso aqui na tecnologia? Eu vou lá e vou aprender isso. E isso eu passei para ele. Então, assim, ele usou a favor dele a tecnologia para quê? Ele, como eu disse, ele fala um inglês fluente. Não fui eu que ensinei. Meu inglês não é fluente, mas o dele é fluente. Ele, por exemplo, está com o computador dele totalmente... Ele tem um notebook, tem um computador, o desktop, ele está com o computador dele desmontado. Ele desmontou e está montando novamente o computador dele. Eu, hoje, não sei desmontar e montar um computador. Ou seja, ele usa essa ferramenta como modo de aprendizado 24 horas por dia. E os pais, eles não pegam isso, né? Eles usam, eu vejo normalmente os pais usando isso não como uma ferramenta para ensino e para estudo. Eles usam como uma ferramenta para tirar a preocupação, para daí o pai ficar na gozolândia, com o perdão da palavra. O pai vai querer ficar ali cuidando, ou vai sair, vai fazer, vai acontecer. As mães, a mesma coisa, vai ficar com a amiga, vai ficar no Instagram e deixa a criança lá. É isso. Em vez de, tipo, vamos estudar alguma coisa? O filho da minha namorada, há pouco tempo, com essa história de pandemia, estava sem estudar. E ele estava ali, já estava no período que ele ia começar a ler, a escrever e tal. Eu procurei um aplicativo que desse para ele ensinar e ter tarefas diárias. E ganhar premiações, trabalhando com a gamificação, que é o que vai atrair as crianças. Você sempre tem que levar o lado da gamificação, premiação, como a gente é também. A gente é que nem um cachorrinho, deu biscoito, a gente fica feliz, ponto. E aí a gente tem que trabalhar isso. Aí eu dei o aplicativo para ele, ele instalou o aplicativo no tablet dele e ficou lá todo dia fazendo as lições. Adriano, olha aqui que eu consegui e tal. Ou seja, se você quiser, você usa isso daqui, todas essas ferramentas para o seu bem, com controle. Agora, se você quiser deixar só no modo automático, a criança vai ficar no Netflix, vai ficar no YouTube e não vai aprender porcaria nenhuma. E lá na frente você vai falar que é uma criança fria, que é uma criança que não aprendeu, e aí você vai terceirizar a culpa, que é normal em nós adultos, né? Terceirizar a culpa normalmente.
Freitas, e a questão, então, o podcast. Como tu lida com podcast toda semana, né? Tu comanda um super podcast, né? Como é que os pais podem usar o podcast na convivência no convívio com seus filhos? Onde é que eles podem tirar proveito do podcast para os seus filhos, Freita? Então, como eu disse lá também, lá no começo, assim, eu vejo hoje o podcast como uma ferramenta sensacional eu acho que assim, de emancipação das pessoas como veículo de comunicação, né? Assim, hoje eu tenho o meu podcast, chama Urbancast, que é um podcast que eu trago coisas do meu lifestyle, da cultura urbana, do skate, mas o final de tudo é o empreendedorismo. Por quê? O cara, ele anda de skate, então, por exemplo, eu vou levar o cara, ele foi skatista lá 30 anos atrás, mas ele foi o cara que criou a primeira revista de skate do Brasil. Eu levo esse cara. Então, você pega a Raíssa Leal, por exemplo, ela foi campeã olímpica. Quando ela foi campeã olímpica, o crescimento da busca por skate no Google aumentou 95%. Ou seja, o skate virou um negócio. Então, eu vou falar, então, o skate não é só o esporte do menino que fica ali na rua e pode fazer alguma coisa. Não, é um esporte sério. O hip hop como música e estilo de vida. O break dance hoje é um esporte olímpico. Nas próximas Olimpíadas, ele virou um esporte olímpico. Eu levei o cara que era amigo meu de 30 anos atrás, que hoje ele virou presidente da Confederação Brasileira de Break. Assim, eu vejo o podcast como uma ferramenta de emancipação. E nós, pais, temos que buscar, através dos podcasts, conteúdos que caibam para os nossos filhos. E com certeza tem. O podcast de vocês, eu acho um puta do conteúdo sensacional. Então, além de trazer convidados que têm algo para trazer para a galera, vocês também, por si só, já são expertises também no assunto família, de levar parte do conhecimento de vocês para a galera. Então, essa semana alguém me falou alguma coisa assim, mas, pô, me convidaram para um podcast, e o cara falou assim, Freitas, mas eu estou cansado dos podcasts, que é só aquela história, parece um papo de boteco. Eu concordo. Só que, assim, a gente também tem que parar certos preconceitos, assim, e tem conteúdo para tudo. Então, tem o conteúdo papo de boteco, tem o conteúdo empresarial, tem o conteúdo família, que é o caso aqui, tem conteúdo para todo mundo, é como um canal de televisão, a gente só tem que entender isso. Se não gostou, você muda. Se não gostou, você não muda. Achei aqui, vou ficar aqui. É isso. Eu gostei. Muito obrigada. Quando tu falaste. Eu gostei quando o Freita falou também que ele usava de sair com o filho, cada um ouvindo, os dois juntos ouvindo o podcast, né? Que é um exemplo bem legal para esse passar, detalhe. né? Achei bem legal que tu falaste isso, que tu costuma a gente sai às vezes, né? Vamos passear. Aí na volta a gente tem os fones Bluetooth. Fala, vamos colocar hoje um podcast. Por exemplo, ele gosta muito do Bruno Perini, né? Que fala sobre tanto sobre finanças, aquela coisa do Império Romano e tal. Meu filho gosta muito disso. Aí a gente coloca um episódio dos sócios e vai os dois escutando, e ali depois a gente viaja naquela conversa. Fala, putz, aquilo lá, pô, aquilo é legal e tal. Então, e isso traz a proximidade, né? Então, eu acho que os pais têm que usar essas ferramentas, né? De ou ver um filme bacana, uma série bacana, escutar um podcast bacana, e depois isso vira tema de uma conversa. Então, se é um filho menor, pô, meu filho já tem 18 anos, é um homem. Mas, pô, pega, sei lá, sua filha, por exemplo, tem 15 anos. Pô, escutar um podcast com ela, falar, pô, vamos fazer uma tarefa essa semana? Ah, como assim, mano? Ah, vamos escutar esse podcast, vamos fazer um resumo desse podcast, ou você vai me dar 10 insights que você tirou desse podcast. E aí eu vou apresentar isso lá no programa. Aí você trazer ela para perto para ela gerar um conteúdo para o próprio podcast seu, por exemplo, e ela se sentir parte integrante do negócio, sabe? Você tocou num ponto ótimo aí, Freitas. Inclusive, se você autorizar e seu filho tiver disposição, eu acho interessante a gente ouvir a versão dele em relação a isso, né? Porque a gente está começando a entrevistar justamente os jovens agora.
E o objetivo disso aqui é sempre fazer, né, a troca. Por isso é que o nosso símbolo é um A e um F de frente, porque é uma conversa, é uma interação. Então, isso tudo foi muito estudado para a gente apresentar. Sim. E eu achei legal você tocar no nome da Raíssa, porque ela hoje já está aí, já está com a Nike por trás dela, de forma profissional. Ela hoje já tem a linha da H-Stern, que são joias, gente. Quem imagina skatista com joia? Olha que coisa legal. Então, aquela coisa de ser toda trampada, largada, isso não é uma realidade, é um estilo, né? E a gente sabe que novas profissões estão surgindo e o esporte, o empreendedorismo, ele vem forte. Então, a gente quer desmistificar essa história de que para você ser alguém na vida, você precisa necessariamente fazer um currículo acadêmico. Não, ele é importante. Tem pessoas que têm esse pendor, tem pessoas que têm outro pendor. E a gente tem que aprender a observar isso no filho da gente. Porque é muito importante você ter um olhar para o seu filho que não seja o seu, buscar olhar para ele como ele é, a existência dele, porque quem vai fazer o trajeto dele no futuro é ele mesmo. Sim. Eu trabalho uma coisa muito forte com meu filho, né? Assim, na minha juventude, né, quando eu tinha a idade, quando ele começou a andar de skate, por exemplo, 14, 15 anos, eu era tido como o maconheiro da turma. Mas eu nem passava perto de bebida, quanto mais de maconha. Mas era o tal do estereótipo, né? Os preconceitos que a gente tem. Então, outro dia também comentei no outro programa, eu saía de boné, andava no centro de São Paulo, se eu andasse na Avenida Ipiranga, eu sabia que eu ia tomar um enquadro da polícia, porque eu estava de boné. Hoje, andar de boné é normal. Brinco. Quando eu furei a minha orelha, cara, eu chegava em casa e tirava o brinco. Se meu pai visse, eu tomava uma porrada. A minha primeira tatuagem eu fui fazer com 19 anos depois que meu pai faleceu. Entendeu? Então, assim, eu com ele, a gente já trabalha algo... Tipo, tá, o que você quer? Quero furar a orelha. Vamos lá. Quero comprar tal coisa que tem a ver com o meu estilo. Vamos ver. Pô, da hora. É isso aí? Demorou. Então, hoje, por exemplo, ele trabalha comigo. Então, assim, ele tem a remuneração dele, fala, quero isso aqui, pô, isso aqui tem a ver. Então, assim, os preconceitos que eu tinha com o meu pai, dentro da minha família, isso ele já não tem. E essa coisa que você falou, por exemplo, o estilo e tal, antigamente era muito complicado isso, né? Então, imagine eu com 15 anos de idade, eu estudava num colégio de freiras aqui em São Paulo, e eu era punk. Eu tinha um moicano. Eu estudava num colégio de freira. Imagina o que era. Eu era conhecido no bairro inteiro, aqui na Zona Norte tem um bairro que chama Bairro do Limão. Eu morava nesse bairro. Eu era o punk. Eu era o conhecido porque eu era o único punk que tinha ali, entendeu? Então, assim, por causa dos estereótipos, como a Heloísa falou. Meio que fora da lei, né? Era o fora da lei. Totalmente. Para namorar, então, eu morava num... Tem uma história, essa eu tenho que contar só para encerrar o assunto estereótipos. Eu namorava num prédio, num condomínio aqui na Zona Norte, e essa época eu andava de skate, eu era o cara, o diferentão da turma. Só que eu tinha amizade de todo mundo. E você ser o diferente, ao mesmo tempo, você também chama a atenção das meninas. E aí eu comecei a namorar com uma menina. O pai dela me odiava tanto, mas o pai dela me odiava tanto, que eles mudaram do condomínio. Mudaram do condomínio que a gente morava, por causa da minha pessoa. E aí é uma história longa, mas o fato é muito louco isso, né? Então, hoje em dia tá fácil ser adolescente. Tá fácil por essa ótica, mas, por outro lado, eu acho que está bem mais difícil, viu, Freitas? Com todos os problemas que nós tivemos lá atrás, eu acho que nossa adolescência foi mais fácil. Por exemplo, a questão de rua, de sair na rua. A gente saía na rua a qualquer momento. Mesmo aqui em São Paulo, não tinha problema nenhum de jogar bola, a história de jogar bola na rua, brincar na rua. Meu filho, quando ele começou a sair sozinho, carnaval. Eu falo para ele assim, ia no carnaval, aqui em São Paulo tinha muitos
tinha o carnaval no Palmeiras, no Espéria, nos clubes, né? E era algo para se divertir, né? Ou você arrumar a menininha, dar beijinho aqui, aí depois se tornou uma loucura que a gente sabe. O sair na rua, o jogar bola, sair à noite. Pô, eu saí à noite, não acontecia nada. Eu fui ser assaltado à noite agora, no meio da pandemia. Eu saí, sofri o pior momento da minha vida, por acaso, foi esse assalto, com 48 anos de idade. Eu fui ser assaltado agora, porque o mundo está essa total descontrole, né? Ô, Freitas, e agora que está acabando o nosso tempo, a gente queria que você nos passasse suas redes sociais, onde que a gente pode ouvir seu podcast também, né? Minha rede social me encontra se entra direto no Instagram, freitas.original. Lá no link da home tem todos os meus links lá, tem link para o podcast, Facebook, LinkedIn. Quem quiser contratar também meu serviço de social media, está tudo lá disponível, freitas.original. Legal. Excelente, Freitas. A gente está... Rosane, você quer fazer mais alguma ponderação? A gente pode encerrar por aqui. Não sei se o Freitas quer deixar alguma mensagem final. Eu só ia comentar que realmente a nossa infância foi, eu acho que, mais aproveitada, porque foi mais livre, né? Foi muito gostosa a nossa infância. Eu acredito que hoje nossos filhos não tenham isso. Mas eu queria te agradecer muito, Freitas, pela tua entrega, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, tá? E fica aberto o caminho para outros papos, para a gente conversar outros assuntos, né? Que tem a ver com família, com crianças, com desenvolvimento. Obrigadão, Freitas. Eu que agradeço aí, fica à vontade aí para próximas conversas. Como você falou a possibilidade de convidar meu filho, só uma curiosidade, meu filho, mesmo ele sendo o cara da tecnologia, ele não tem rede social nenhuma. Então, Olha, ele é avesso a algumas coisas da tecnologia. Então, é só um detalhe, né? Ah, bacana. Então, galera, eu acho que quem tem filho aí, cuide dos seus filhos, tenta levar o máximo de conhecimento possível e aproveite o tempo que puder, aproveite tempo com qualidade, não precisa ser um tempo longo, mas o tempo que você tiver, se você tiver 5 minutos, dá 5 minutos com qualidade, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Muito bom. Gente, nós conversamos hoje com o Adriano de Freitas, nosso convidado. Ele é hoje um especialista em mídia social, tem todo esse histórico que vocês já escutaram. E é um pai, né? Na verdade, ele virou um pai e mãe ao mesmo tempo. Graças a Deus mantém hoje, como ele mesmo disse, uma excelente relação com a mãe do filho, são amigos. E a gente espera que esse seja um bom exemplo para você se espelhar. E se quiserem contato com ele, já está aí o Freitas.original, desculpa. E, enfim, vamos terminando por aqui, agradecer a presença dele e todas essas informações, e a você da nossa audiência, que, como sempre, está aqui nos prestigiando. A gente espera que esse papo de hoje tenha trazido algo de muito positivo, colocado uma pulga atrás da sua orelha e colocado você para pisar no acelerador de fazer aquilo que seja bom. Boa tarde, boa noite, bom dia, para onde quer que você nos escute. O Alô Família de hoje está ficando por aqui. Um abraço, pessoal!